A gente vai bater um papo sobre tokenização de ativos e a gente está com o convidado Thiago Rolli, que é sócio da KPMG, que tem ajudado aí no trabalho de consultoria na construção de novos modelos de negócio e gerando mais valor para os clientes. Então, obrigada pela sua participação. Thiago, eu queria que você começasse falando um pouco sobre a sua atuação, né, na KPMG. Explica um pouquinho o que você faz hoje, né, no que você está mais focado hoje. Bem, muito obrigado pela oportunidade, agradecer aqui em nome da KPMG para falar com a nossa audiência. Eu sou um sócio da nossa prática de consultoria em serviços financeiros, muito focado aqui em construção de novos modelos de negócio, né? Tanto no meio tradicional de serviços financeiros, quanto no mundo mais voltados a ativos virtuais, que conecta bastante com tokenização. E essa temática ela tem como grandes vetores, né, geração de valor para o ecossistema, bem como modelos de eficiência em contextos de operações. Então, com a aplicação de tecnologia, do ponto de vista mais estrutural, inteligência artificial, elementos voltados aqui a construção, né, de novas estruturas, pensar de fato como fazer melhor e atender aos clientes, né, do ponto de vista mais prático. Então, é uma jornada aqui que conecta esses dois mundos e muito voltado em ativos virtuais, que tangencia aqui a temática do nosso papo, né, de tokenização. Certo. E começando com uma visão mais abrangente aí, como você acha que a tokenização pode gerar de benefícios reais para o mercado financeiro hoje? E em que momento o Brasil está, né, em que estágio a gente está hoje? Perfeito. O Brasil, né, como bem observado aqui pelas outras geografias, né, é um modelo de serviço financeiro bastante avançado, tanto na ótica de serviços tradicionais, e tem avançado bastante no aspecto de ativos virtuais, né, no âmbito da tokenização. E o grande elemento aqui da tokenização, né, eu vejo em três grandes pilares, na verdade. O primeiro é você ter uma liquidação atômica, do ponto de vista de D+0, por exemplo, em algum tipo de transação, né, que hoje você tem elementos de liquidação, operacionalização dos tokens ou dos serviços financeiros que demora um pouco mais, né, tem um prazo mais esticado. E a tokenização ela traz esse benefício para a cadeia de valor, ou seja, mais eficiência, dado que você está rodando em um modelo distribuído, né, uma DLT. Um outro elemento bastante importante é a parte de interoperabilidade, ou seja, os players de mercado, hoje você tem alguns trilhos vigentes, né, pode falar de Open Finance, pode falar dos arranjos de pagamentos, SPB, SPI, dentre outros, e até outras clearings, né, do ponto de vista de negociação de instrumentos financeiros, que tem a sua característica hoje. Vários players, diferentes contextos de custos, de comunicação, de inter-relação aqui dos contratos, e a tokenização ela permite que você tenha uma interoperabilidade por meio de uma rede, de uma tecnologia distribuída, né, no DLT ou um blockchain. Isso também é relevante porque ele gera economia de escala dentro do ecossistema. Um terceiro pilar bem importante é a parte de distribuição. Normalmente isso é um nicho para se fazer chegar ao instrumento financeiro, ou aquele investimento, ou aquela operação, e isso ele se torna um pouquinho mais estruturante no ponto de vista da tokenização, porque ele permite que você acesse maiores públicos em modelos de custos um pouco menores. Então, isso também é um outro benefício, porque ele gera valor dentro da rede, né? E isso ele pode aumentar a possibilidade de investimentos na ótica do cliente final, mas, eventualmente, para o participante que provê essa infraestrutura, é um novo modelo de negócio, é um novo revenue stream que ele pode se apropriar aqui para executar as suas transações. Então, esses três pilares, eles são bem relevantes porque eles são o cerne da questão, né? Por que tokenizar? Eu acho que é uma pergunta relevante. E o Brasil tem avançado muito, tanto na regulação, do ponto de vista de governança, né? Banco Central, papéis do regulador, Banco Central, CVM, autorregulador também. A gente tem uma legislação já no Brasil, que isso está sob o guarda-chuva do Banco Central e da CVM, a depender ali da natureza.
E aí isso gera um pouco mais de segurança, né, para os participantes, mas o Brasil já tem operações de tokenização, quer seja em sandbox, quer seja em modelos específicos, né, onde já se vê como uma realidade a tokenização. Tem muito a avançar, mas a gente vai bater esse papo aqui em seguida. Sim, eu queria que você aprofundasse essa questão, né, da regulamentação. Como você acha que a gente está hoje em relação a isso, o papel do regulador e como manter um equilíbrio, né, entre a inovação e a regulamentação, para que um não caminhe, as duas coisas caminhem, né, juntas aí. Perfeitamente. Essa é uma pergunta bastante relevante, né? Normalmente o regulador, em modelos de inovação, novos modelos de negócio, ele ouve muito o mercado, ele tem uma escuta ativa por meio de consultas públicas ou até mesmo debates públicos. Só que esse ponto da tokenização ele é mais complexo porque tem muitos novos modelos de negócio sendo constituídos. Então a velocidade com que as coisas acontecem, ela ganhou uma proporção bastante acelerada. Isso gera uma maior pressão na regulação. Então o debate o regulador ele tem que entrar primeiro fazendo a emissão do seu regramento, framework regulatório, ou ele tem que esperar o mercado se posicionar para depois regular. Então, esse é uma grande dicotomia, né, que a gente se vê dentro desse contexto. E aí, o regulador ele pode ser ou mais friendly, que a gente fala, que é o caso do Banco Central brasileiro, ou ele pode ser mais restritivo, eventualmente, entendendo ser mais conservador e entendendo primeiro a dinâmica da operação e depois gerando os seus elementos regulatórios, né? Mas no Brasil, especificamente, a gente vê muita iniciativa bacana do ponto de vista do regulador, bastante próximo do mercado, né? Fomentando essa inovação, mas dentro de guarda-reios de segurança, né? Porque você tem poupança pública, no caso de investimento, você tem regramento que mexe com o dinheiro das pessoas, né? Então, são questões mais críticas que o Banco Central, no caso aqui em específico, tem debatido. Então, segurança da informação, confiabilidade dos dados, estrutura de comunicação ao mercado, né? Por exemplo, uma emissão e assim por diante. Mas eu vejo que o Brasil ele tem um benefício de um corpo técnico bastante robusto do regulador, do ponto de vista de conhecimento, e que tem apresentado aqui soluções e possibilidades de como operar. Lógico, de uma maneira que conheça os riscos, entenda e paulatinamente vá entendendo esses movimentos e criando ali as regulações, aperfeiçoando, né, eventualmente. E como você acredita que a tokenização pode se tornar mais escalável? O que a gente ainda precisa avançar em termos de criar uma estrutura técnica e operacional para que isso aconteça? Eu acredito que é importante que a gente faça um desdobramento aqui do ponto de vista de o que gera de valor a tokenização, né? Porque em uma situação específica que você queira tokenizar um ativo real ou um instrumento financeiro que já existe, você precisa demonstrar de fato a economia, a eficiência. Esse é um ponto relevante aqui no debate, para que a adoção ela se torne ainda mais acelerada. Por exemplo, você tem um modelo de fundo de investimento, um FDIC, que ele tem uma estrutura de custo dada hoje. Será que uma tokenização ela pode ser mais eficiente do que isso? Ou ela vai ser uma camada adicional ao modelo? Então, acho que essa questão do business case é muito importante ser demonstrada. Paralelamente a isso, a gente precisa ter infraestrutura adequada, né, mais casos de uso testados e aprovados, do ponto de vista de execução, de resultados, e isso é correlacionado com a regulação, né, como que o framework regulatório está posicionado para, como eu falei, dos guardrails lá, gerar consistência que não tenha nenhum prejuízo, digamos assim, aos participantes do ecossistema, né? Quer seja o cliente, o provedor de infraestrutura, o distribuidor ou até mesmo aquele que vai negociar o ativo virtual. Então, esses elementos juntos aqui, eles gerarão, digamos assim, o terreno fértil para que mais casos sejam implementados. Muitas vezes a gente fala da regulação, né? Consultas públicas que estão a caminho, por exemplo, de ativos virtuais, quem serão os emissores, quem serão os custodiantes dos tokens, quais são as regras para se fazer isso, né? Se fala muito em educação financeira, né? Que acho que é um tema muito relevante, e a tokenização ela permite que você
gere maior valor e resultado, tanto para o cliente final, né, que está adquirindo os tokens, quanto para a cadeia como um todo. Alguém que quer captar um dinheiro, né, uma empresa, alguém que queira investir ou usar como transação de pagamento. Então, acho que é mais casos de uso testados, conectados dentro de um arcabouço regulatório que todo mundo entenda, né? Acho que esses são os grandes elementos aqui para que isso ganhe mais escala. E aí a adoção de uma tecnologia nova, né? Ou seja, as pessoas precisam conhecer, entender ali quais são as externalidades, digamos assim, e aí isso gerar ainda mais resultado e paulatinamente isso vai avançando, né? Acho que o conhecimento é a palavra adequada dentro de uma fundação aqui que seja alinhada. E olhando para frente, o que você vê aí, perspectivas futuras em relação à tokenização e como isso vai mudar também a forma como as pessoas investem, né, e transacionam valor? O que você está enxergando daqui para frente? Eu acho que é muito importante que você pode criar vários modelos de negócio de tokenização. Você pode pegar qualquer ativo real, real world asset, e teoricamente você poderia criar um token, pode ser um token de utilidade, um token de valor, mas que isso fosse uma fração. Então, a atomização que eu falei, você gera mais valor, digamos assim, para tanto o cliente, né, que vai adquirir esse token, quanto para quem precisa eventualmente captar algum recurso. Então, a minha visão é que a tokenização ela vai, dada essa geração de economia de escala que ela prevê, você vai poder tokenizar tudo, praticamente. Dentro, obviamente, de algumas regras definidas pelo regulador. Você poderia pegar um ativo real e tokenizá-lo, você poderia ter um instrumento financeiro que ele já está on-chain e você pode utilizar como meio de pagamento, delivery versus payment, ou delivery versus delivery, né? Ou seja, execução de um contrato inteligente de fato. E isso gera muita oportunidade, né? Porque tem muito, primeiro, valor que precisa ser destravado hoje. Você pega um colateral, por exemplo, de um imóvel, né, que é um bem menos líquido, você poderia tokenizar em frações desse imóvel e cada token ser um colateral de alguma operação de crédito, por exemplo, né? Hoje você não permite fazer isso no modelo tradicional, porque você tem que dar o imóvel inteiro como alienação. E aí você perde, eventualmente, consistência e eficiência. Então, imagine que você poderia, primeiro, varejar essa captação, né, esse crédito, então diminui o risco sistêmico, e por outro lado, você está destravando um valor de um ativo real que estava ali menos líquido e trazendo maior liquidez para ele com relação ao token. E isso pode utilizar para investimento também, como reserva de valor. Eu posso ter, eventualmente, acesso a um token do Empire State Building, de Nova York, e isso me remunerar. E essa remuneração ela pode ser um meio de investimento, dependendo do tokenomics que estiver ali embasado, me gerar também resultados, oferir receitas do lado do cliente. Então, a grande visão aqui é você poder destravar um valor que hoje ele não pode ser acessado de maneira estruturante, né, de maneira geral. Então, a tokenização ela permite que você consiga fazer isso de uma forma mais consistente, dentro de uma rede distribuída, com menor risco sistêmico, né? Porque você poderia ter ali um player que ele é central, uma clearing central, isso pode gerar algum tipo de risco, né, para a estrutura. Aqui, no caso, você aumenta essa abrangência, as validações dentro dessa execução do contrato inteligente, que ele é imutável, né? Acho que esse também é um outro ponto aqui. Então, ele fica mais objetivo, independe de uma ação humana para, eventualmente, liquidar algum pagamento. Ele vai trigar o contrato inteligente e aquilo ele vai executar a transação, né? Então, você diminui ali o overhead de custo que estará implícito. Você trouxe um exemplo interessante na área imobiliária. Eu queria que você trouxesse mais exemplos assim de ativos que podem ser tokenizados e oportunidades que você enxerga de nichos, que você tem visto, assim, exemplos mais práticos. Perfeito. Temos os exemplos que eu citei de ativos reais, né? Mais bens móveis e bens imóveis, que isso é mais tokenização de ativos imóveis, veículos, coisas que são mais palpáveis, digamos assim, menos abstratas, né? E você também tem tokenização de instrumentos financeiros. Então, por exemplo, eu poderia criar um token, se eu sou uma empresa que quero captar dinheiro, eu posso emitir um token e esse token ser liquidado por meio de uma stablecoin, por exemplo. Um pagamento recebido por stablecoin
que ele tem uma outra característica de execução, né? Diferente de você pagar com a moeda fiat, por exemplo. Mas você poderia pegar um ativo hoje que é um instrumento financeiro que ele é muito específico, né? O pessoal fala, vou fazer uma tokenização de um CDB, por exemplo. Mas isso é o que eu te comentei, ele é alguma coisa que é um top, né? De algo que já existe. Mas eu quero fazer, de repente, um token de um precatório. Eu quero fazer, de repente, um token de um instrumento financeiro que tem menor liquidez no secundário, por exemplo, né? Algum ativo, algum instrumento financeiro, quer seja um investimento, até uma letra ou uma nota, uma duplicata, eventualmente, né? Que o modelo de liquidação seja tão complexo que eu posso emitir um token e aquele token ser uma reserva de valor. Pensa que eu tenho um fluxo de caixa futuro. Está se falando muito de PIX, né? PIX garantia, ponto de vista de crédito fumaça. Eu poderia ter um token que ele está baseado no fluxo de caixa futuro de um lojista, por exemplo. Então eu não preciso emitir um título de dívida tradicional, sabe? Uma debenture, ou emitir uma duplicata, ou coisa do tipo. Eu como empresa, eu poderia emitir os tokens e distribuir isso para clientes do varejo ou institucionais, e esses tokens serem funding para eu aplicar na minha operação. Então, perceba que eu não preciso emitir o instrumento tradicional, eu já vou direto no token. E isso está no contrato inteligente. O investidor tem mais segurança, porque ele não depende de liquidação de uma contraparte centralizada, que tem seus riscos implícitos. Eu gero maior valor porque, eventualmente, eu tenho uma condição de resultado melhor, eu como cliente, rentabilidade daquele título. E a empresa, talvez ela tenha uma taxa de captação até mais baixa, porque ela consegue ter acesso a diferentes níveis de investidores. É diferente de eu ter um FDIC, por exemplo, que eu tenho que emitir uma cota subordinada, sênior ou mezanino, eu tenho que acessar poucos investidores. E aí, logicamente, a minha taxa ela vai ficar mais cara, eu vou ter um custo de funding maior. Então, imagine que você poderia quase que fazer um mini IPO, né, ou até uma mini captação aqui, por meio de tokens emitidos por essa empresa, e tem um secundário também, né? Porque às vezes eu estou um investidor aqui e eu não tenho saída para o meu papel, né? Para o meu instrumento financeiro. Com o token, como você joga num pool, provavelmente o nível de liquidez ele vai ser muito maior, né? Do que eu pegar um CDB de um emissor que tem uma menor chance aqui de liquidez. Então ele tem vários vetores, né? Tem o vetor do investidor, que ele acessa outros instrumentos, que hoje ele não consegue acessar, do ponto de vista do varejo, né? Tem o ponto de vista do emissor da dívida, que ele consegue ter uma condição de emissão mais barata, rápida e objetiva, não precisa contratar vários entes da cadeia de valor, do ecossistema, ele consegue acessar dinheiro mais rápido. E o token tem liquidez também. Você fica pulverizado e a liquidez dele é muito maior do que um instrumento eventualmente mais tradicional, né, instrumento financeiro que exista hoje no mercado. Então, são muitos benefícios, lógico, importante frisar que está dentro de um contexto regulatório, né, se tem muita dúvida quem vai emitir o token, quem vai ser a plataforma de negociação, quem vai ser o guardião ali dos tokenomics, né, do ponto de vista de ter o contrato inteligente, mas quem vai escrever esse contrato inteligente. Se fala muito em AI, né? Será que a AI mesmo já vai poder, com agentes de AI também construir esse contrato inteligente? E só para fechar, você poderia conectar AI, agentes de AI com tokenização. Imagine que o mercado inteiro vai para on-chain, que a gente fala, né? On-chain significa todo mundo dentro da blockchain. Imagine que você vai ter vários tokens e você poderia ter uma AI agêntica que você, como investidor, você vai buscar todos os tokens plausíveis de acordo com o meu suitability, de acordo com a minha identidade, né? Tem uma visão mais futurista, mas já está acontecendo em alguns lugares. Então, os grandes benefícios são esses. Agora, ele precisa se provar, né? Porque não adianta a gente tentar pegar o mundo tradicional e tentar criar uma outra camada, só para dizer que a gente tokenizou algo que já existe. Então, por isso que eu comentei lá no início, né? É importante que a gente mostre esse business case, paulatinamente testando, né? Banco Central lá com o Drex, lá, que é um outro case muito interessante, né, de tokenização. Mas outros players de mercado já têm feito alguns testes também, já em produção. Né?
Então, é criar o case e eu acredito que paulatinamente isso vai gerando ainda mais resultado. O Brasil ele tem uma ambição o mercado financeiro, né, de ser bastante inovador, bastante bem maduro e inovador. Isso gera possibilidade, gera terreno fértil para esse tipo de contexto. Ótimo. Thiago, muito obrigada. Uma verdadeira aula aqui. Obrigado. Obrigada por compartilhar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade.